Olá pessoal, tudo bem? Uma pessoa fez uma pergunta aqui no nosso canal do YouTube. A pergunta que a pessoa fez é a seguinte: Olá Gustavo, eu já ouvi algumas vezes a explicação sobre trocas equilibradas na relação a dois. No entanto, não vejo exemplos de trocas no que fere. Feridas como traição, indiferença, hostilidade, respostas agressivas, etc. Na prática, trocas dessa natureza podem gerar turbulência sem fim. Essa pessoa se baseou num vídeo que eu fiz que chama-se Como Equilibrar nas Trocas de um Casal. Lei do Equilíbrio e da Compensação. A lei do equilíbrio e da compensação na relação de igualdade, por exemplo, na relação de casal, diz que nós temos que manter um equilíbrio nas trocas que o casal faz, tanto nas coisas ditas boas quanto nas coisas ditas ruins. Se essa troca não for equilibrada, a relação do casal entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera muitas vezes hierarquia no casal. E hierarquia do casal significa que essa relação já está comprometida e não é uma relação mais de casal. Relação de hierarquia nós temos na relação dos pais com os filhos, mas no casal não pode haver essa hierarquia. Uma esposa, uma companheira não pode tratar o seu companheiro como se ele fosse um filho. E o inverso também. Esse companheiro não pode tratar a sua companheira como se fosse a sua filha, a sua filhinha. Essas relações entram em desequilíbrio e correm riscos de acabar de alguma forma, ou com uma separação e às vezes até com traições. E para resumir bem, você pode assistir esse vídeo novamente, eu vou colocar aí um link para você acessar esse vídeo. Mas, para resumir, naquilo que é bom, a gente faz algo de bom para o outro, a gente retribui este bom, só que o segredo é eu preciso retribuir um pouquinho só a mais do que o outro me fez. Essa retribuição vai gerar um efeito no outro, o outro também vai retribuir um pouquinho mais, e de pouquinho mais em pouquinho mais nessa troca o casal vai mantendo o equilíbrio. Também não pode, naquilo que é bom, um dos dois fazer mais do que o outro, muito mais do que o outro, que é muito comum a gente observar. De repente, um dos dois faz muito pelo outro. E este muito, muitas vezes, o outro não tem para trocar na mesma proporção, gerando desequilíbrio. Então, naquilo que é bom, a gente troca só um pouquinho mais do que o outro nos fez. Essa compensação funciona. E naquilo que fere, que é o mais difícil, o segredo é, naquilo que fere, eu também preciso fazer algo que fere o outro. Nós chamamos isso de troco. A diferença é que o troco é um pouco menos daquilo que me feriu. Então, mas eu preciso fazer algo para o outro, eu preciso fazer algo para o outro, e o outro precisa saber que eu estou fazendo algo para ele. Não adianta eu fazer algo que o outro nem desconfia, nem percebe que a gente está fazendo, não tem efeito nenhum. Qual é a diferença disso da vingança? A vingança você fere o outro mais. Quando você fere o outro mais do que o outro te feriu, você está se vingando. E isso vai gerar vingança, agressão, e isso é exatamente o que ela quis dizer. Na prática, trocas dessa natureza podem gerar turbulências. Vai gerar turbulência sem fim se a gente for fazer mais daquilo que nos agrediu para o outro. Isso vai sim. Isso é vingança, vai gerar uma turbulência sem fim, não resta dúvida. Mas o troco é, eu vou fazer algo para o outro um pouco menos. E ela diz assim, eu nunca ouvi falar sobre essa troca no troco, ninguém dá exemplo. E a gente não dá exemplo mesmo, porque o que serve para um casal não serve para outro, gente. Então, aquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher, é verdadeiro porque cada casal tem a sua medida. Essa medida é individual daquele casal e qualquer pessoa de fora, eu ou qualquer pessoa, um amigo seu, que vai falar algo que você deva fazer na sua relação, essa pessoa está falando da relação dela, baseado naquilo que ela vivencia, da medida da colher dela, na relação dela que ela vive ou viveu. Você vai seguir essa medida e essa medida não vai funcionar para você. Então, não vamos dar exemplo mesmo nessas situações de indiferença, hostilidade, feridas com traição, respostas agressivas. Porque quando a gente faz isso, quando eu falo para alguém o que a pessoa deve fazer, essa pessoa fica
inocente na história, ela vai lá testar o que o outro diz, pode ser o terapeuta ou qualquer pessoa, não vai dar certo, e ela vai responsabilizar aquela pessoa que disse para ela o que ela precisava fazer. Ou seja, a pessoa continua inocente. Então, para a gente experimentar o troco, a gente tem que pôr a mão na massa. A gente tem que sujar as nossas mãos. Eu tenho que me colocar como culpado tanto quanto o outro. O outro me fez algo, eu também tenho que fazer algo. Eu também tenho que me colocar no mesmo nível. A diferença no troco é um pouquinho menos. Então, existe uma dica que a gente sempre fala, né? Como é que a gente está acertando naquilo que a gente está dando de troco? A gente tem a dica que, se a relação não está boa, eu dei o troco, e depois de ter dado esse troco, eu percebo que alivia um pouco o clima desta relação, é que eu dei o troco na medida certa. Então isso está funcionando. Se eu dou o troco e a relação piora, o clima piora, realmente eu errei a mão, provavelmente, eu me vinguei do outro, provavelmente eu feri mais o outro, e é necessário que a gente corrija isso também, né? Porque fomos nós que fizemos esse equívoco, então precisamos corrigir isso também. Mas nós não vamos cair na tentação de dizer para vocês o que vocês têm que fazer em situações específicas das suas relações. Né? Vocês devem estar aí nas suas relações, sei lá, 1, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 25 anos, não importa, 30, 35. Se você convive com alguém, você sabe, você vai aprendendo realmente o que alegra o outro e o que não alegra, o que fere o outro e o que não fere. Quando você diz, mas eu não sei trocar naquilo que fere. Não é que a pessoa não sabe trocar, ela sabe sim, mas ela quer se manter ainda inocente. Então, nós não vamos dar exemplo de nenhum caso, nem naquilo que soma, nem naquilo que fere, porque são exemplos, se a gente der exemplos, são exemplos específicos, não cabe para outras relações. Então a gente evita ao máximo de falar desses exemplos, porque a pessoa pode tomar isso como uma verdade. O Gustavo falou e eu vou lá experimentar na minha relação. Se não funcionar, foi o Gustavo lá do YouTube que falou e está tudo errado o que ele está falando. Então nós não caímos nessa tentação, porque às vezes as pessoas pedem isso para a gente. Se a gente não prestar atenção, você se sente importante como terapeuta ou como pessoa para o seu amigo e você quer falar lá o que ele precisa fazer, você quer dar uma dica. Funcionou para mim, faz aí que vai funcionar para você. Não funciona. Então nós não vamos fazer isso. Nós temos a responsabilidade de dizer para as pessoas, teste na sua história, teste no seu relacionamento. Ninguém vai fazer isso por nós, ninguém pode fazer isso por nós. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal, divulgue aí os nossos vídeos. Se você quiser mais informações sobre os cursos que nós fazemos, no dia 29 de fevereiro estaremos fazendo o nosso workshop vivencial de constelação familiar. Quem quiser se inscrever com descontos para constelar até o dia 7 de fevereiro, tem vagas e você tem um desconto lá de 20% para constelar o seu tema pessoal. Dia 6 de fevereiro estão terminando as vagas para a Escola de Pais. Dá para você se inscrever ainda, temos essa semana e um pouquinho da outra, ainda dá tempo, mas temos pouquíssimas vagas para completar a turma da Escola de Pais, um trabalho muito legal. Todas essas informações estão lá no nosso site www.dbvida.com.br, tá bom? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.